pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para vos falar do Container, a edição Jumbo, no 10º aniversário. Uma edição enorme deste jogo. Vamos ver então como é que se joga. Então, está aqui montado o Container para 2 jogadores. No entanto, ele deve ser jogado a mais que isso, entre 3 a 5. Isto serve apenas para exemplificarmos como é que o jogo vai acontecer. Estão aqui 2 jogadores representados. O setup é básico, vai um armazém para cada jogador. Vou colocar aqui. Uma fábrica para cada jogador. Pegamos nos 5 tipos, tiramos de forma aleatória uma para cada um. Por exemplo, este ficava com esta e este com esta. O que vai gerar um contentor também em cada uma. Existem 5 tipos de contentores também, cada um correspondente à sua fábrica. E para começar o jogo, por exemplo, este jogador calhou esta cor, vai ficar com esta, e esta calhou esta, vão ficar aqui no 2. Do setup inicial, cada jogador vai começar também com 20 de dinheiro. Sugerem dar assim deste formato para facilitar trocos. E 2 cartas de 0. É isso com que começamos. Cada jogador vai começar também com uma carta de objetivo secreta. Tenho aqui mais destas noções que não estão a ser usadas. Em cada uma delas há uma cor que vai valer 10 pontos de contentores. Depois a pontuação vai variando. Significa que este traço aqui, que pode valer 5 ou 10, aqui o segundo contentor. Isto são as cores dos contentores, como é óbvio. E isto só valerá ao máximo se tivermos todas as cores de contentores no final do jogo na nossa ilha, na nossa secção do comércio internacional. Portanto, a pontuação para cada jogador vai ser diferente, o que vai levar a que cada um tente prosseguir a sua estratégia. Portanto, cada jogador vai ter uma coisa destas atribuída, fica aqui escondida, como objetivo secreto, escondido tal como o dinheiro, que também é secreto. Tem então a sua zona do seu porto, com a zona dos armazéns, a zona das fábricas e em cima os preços de venda dos vários contentores. O barco fica, ou começa para já, em navegação em alto mar, que significa que ou nem está num porto, aliás não pode ser no seu próprio, não está num porto, nem está na Ilha do Comércio Internacional, portanto podemos colocar em alguma zona da mesa, só de forma a conseguirmos perceber que não está em nenhum dos locais. O jogo, consoante o número de jogadores, como está aqui, vai ter em jogo diferentes quantidades de armazéns, de máquinas e de contentores, porque quando acabarem 2 contentores de 2 cores diferentes, ou seja, quando 2 cores diferentes de contentores terminarem, o jogo também termina. O que vai fazer com que cada jogo seja diferente e ajuste bem ao número de jogadores em causa. Portanto, é assim que o jogo começa, desta forma, e vou começar a explicar as ações base. Em cada turno, os jogadores jogam por turnos e têm direito a 2 ações. Uma das primeiras ações que podemos fazer é, por exemplo, construir mais armazéns. Está aqui sempre o custo do armazém seguinte. Temos que construir da esquerda para a direita. Portanto, se eu quisesse construir este armazém, teria de pagar 4 de dinheiro. Outra opção é construir mais fábricas. Não podemos ter fábricas de cores iguais, portanto podemos escolher outro tipo de cor de fábrica. Por exemplo, este jogador, se pagasse 6, poderia construir mais uma fábrica. Outra opção que podemos fazer é produzir. E de notar que podemos fazer ações repetidas, menos produzir só podemos fazer uma vez por turno. Produzir significa que vamos ver o tipo de fábricas que temos e cada uma delas vai produzir um contentor da cor correspondente. Portanto, eu tinha produzido isto, tinha aqui já um contentor. Agora, nesta fase, eu tenho a possibilidade de ajustar os preços na fase de produção. Portanto, este estava a valer 2, mas eu posso decidir que isto vale tudo 3 e este vale 1. Ou seja, isto vai ser o valor que os outros jogadores vão poder comprar. Por isso é que os números estão virados para o outro lado e não para mim, porque é para os outros jogadores poderem ver facilmente o preço de cada coisa. Isto não significa a nossa capacidade de carga, mas significa apenas estas divisões, tanto aqui como aqui, o preço a que eles estão. De notar que na produção temos restrições, nós só podemos acumular aqui contentores no dobro das fábricas que temos. Portanto, eu tenho 2, só poderia ter 4 contentores, nunca posso ter mais do que isso. E sempre que produzimos, temos sempre a possibilidade de reordenar o preço dos contentores que temos. Fora isso, não podemos mexer nos preços, ficam bloqueados. Quando fazemos a ação de produção,
temos também de pegar numa moeda, uma nota de 1 e dar ao jogador à direita, simbolizando isto, na temática do jogo, o pagamento que se tem que fazer aos sindicatos. Portanto, isto vai ser também uma forma de fazer transferir dinheiro entre os jogadores. Outra ação possível, já falei dos armazéns, das fábricas, da produção que está limitada a um por turno, as outras podemos fazer várias. Outra ação, por exemplo, é a movimentação dos barcos. Mas ainda antes disso, outra ação possível, importante, é comprar contentores das fábricas dos outros jogadores para o nosso mercado internacional, ou aquele que vai poder ser comprado por barcos. Portanto, por exemplo, eu podia vir aqui comprar este jogador, se ele tivesse mais contentores podia comprar mais, vou-lhe ter que dar 2 moedas e compro para colocar aqui na minha zona de comércio internacional. Se eu tivesse já lá contentores, podia também ajustar o preço, portanto tinha comprado por 2, iria vender por exemplo por 3, mas podia vender mesmo pelos 2, ou até perder dinheiro. Estou limitado à quantidade de armazéns que tenho, portanto tenho 2, só poderia ter 2 contentores aqui. E quando faço isso, posso sempre reajustar o preço dos que lá estão. Por exemplo, se isto estivesse assim lá um 4, tinha comprado este, podia ter feito isto e isto. E passavam os 2 a valer 3 e não posso ter mais do que a quantidade dos que estão aqui. Portanto, é a ação de comprar das fábricas dos outros jogadores. Outra opção que nós temos é então navegar o barco e esse vai desencadear várias ações. O barco começa aqui em alto mar. Cada movimento de barco conta como ação. Por exemplo, sair de alto mar para ir para o porto de um jogador. Vamos simular aqui com o amarelo, porque o nosso barco nunca pode vir ao nosso porto, tem de ser o barco dos outros. Por exemplo, este barco estava em alto mar, era a vez do jogador amarelo jogar, saía de alto mar, fazia um movimento e entrava aqui no porto. A partir do momento em que entra do porto e estão contentores, o jogador pode desencadear gratuitamente uma ação de compra. Portanto, ele podia me dar 6 de dinheiro e carregar estes 2 contentores para o seu barco. Gastou uma ação porque fez um movimento, poderia fazer uma outra ação outra atividade. Sempre que entramos num porto de um jogador ou no comércio internacional que vou explicar, não podemos fazer mais movimentações de barco. Ou seja, gastamos a ação, teríamos de fazer uma ação de outra coisa. No entanto, se eu, por exemplo, imaginemos que no outro turno seria a vez do jogador amarelo jogar, ele podia gastar um movimento para ir para alto mar, outro movimento para ir para outro porto para carregar mais, ou então um movimento para vir para a ilha internacional, do comércio internacional. Portanto, simbolizamos assim, colocamos aqui a tocar para os jogadores perceberem que o barco chegou ao comércio internacional. Porque sempre que o movimento acaba num porto ou no comércio internacional, não podemos fazer mais movimentos e dá-se a fase de transação. Que neste caso era comprar contentores, aqui é gerar um leilão. Então, a partir do momento em que isto acontece, todos os outros jogadores, os adversários, vão escolher a quantidade de dinheiro que estão disponíveis a pagar por aqueles contentores. E é aqui que entram os zeros, para fazer algum bluff. Por exemplo, eu podia oferecer isto, todos mostravam a sua oferta, eu ia ver, tinha oferecido 4. Então, se eu tivesse sido a aposta mais alta, o jogador que está a vender tem a opção de pagar na mesma 4 para ficar ele com as cargas para a sua área, ou então, se aceitar a minha oferta, vai ganhar os meus 4 e vai ganhar mais 4 de dinheiro do banco para si, como apoio ao investimento, e o jogador vermelho ficava então com os contentores. Isso significa que é a forma de entrar dinheiro na economia, porque senão está constantemente a sair e o jogo pode ir à bancarrota. De notar que a qualquer momento podemos pedir empréstimos, é uma ação gratuita, pedimos empréstimos, ganhamos 10, temos direito a 10. No entanto, no início de cada turno vamos ter que pagar 1 de juros enquanto não nos livrarmos disto. E no final do jogo conta como 10 pontos negativos. Agora o que acontece? Os contentores vão acumulando aqui. Vamos imaginar que isto vai acontecer. Assim, vamos fazendo muitas trocas comerciais. E está a ser completamente ao acaso. Ia acontecer qualquer coisa assim deste género. Provavelmente não seria boa ideia, mas vamos ver. Então o jogo tinha acabado. Por exemplo, um jogador tinha produzido todos os contentores e acaba nessa ronda. Vamos ver então a pontuação final. Este jogador ia ganhar o amarelo, não é? O amarelo não, o jogador amarelo sim tinha esta pontuação, o vermelho tinha esta. De notar uma outra regra que no final do jogo, na nossa zona da ilha, aquela quantidade de contentores que nós tivermos mais são removidas de jogo.
ok? Aqui claramente eram estas e aqui eram estas. E não vão contar para a pontuação, vão contar apenas para garantir que tenhamos variedade, para ter os 5, né? Senão nunca teríamos os 5, mas não vão contar para pontos. Então isto significa que, por exemplo, o jogador amarelo tinha guardado apenas os contentores que eram menos valiosos, que valiam 2, e um dos que valia mais. Portanto, ele teria 18 pontos aqui. Já o jogador vermelho tinha mantido um dos que valia mais, tinha 10 pontos, tinha mais 2 pontos dos roxos, 12, tinha mais 4 do castanho, 16, e tinha 10 do cinzento, porque tinha as cores todas, portanto tinha 26. Tinha mais pontuação que o amarelo, apesar de ter menos contentores, ok? Depois isto juntava também ao dinheiro que tinham em jogo. Os contentores também que estivessem aqui, né, no Porto valiam 2 pontos, e os que estivessem aqui valeriam 3 pontos para o final do jogo, para não perderem as cargas. Portanto, e o jogo basicamente é isto. Existe também um outro módulo que vou passar a explicar. Existe aqui também o módulo do banco de investimento, que pode ser adicionado ou não ao jogo. Como é que isto funciona então? Então vai ser assim. Vou colocar aqui estas duas cartas. De início vamos escolher um contentor de cada. Ok, 5. Sorteamos. Vamos colocar 2 contentores aqui e um aqui. Os outros voltam. E estes são usados não da reserva dos contentores de início, mas dos que ficaram de fora. E dinheiro vai entrar uma nota aqui, uma aqui, outra aqui e 3 aqui. E é assim que o jogo começa. E então, o que é que isto vem trazer? Agora, para além daquelas ações todas que expliquei, vamos ter uma ação adicional, que é usar aqui o banco de investimento. Se esta carta estiver disponível no turno de um jogador, ele pode decidir se quer apostar em algumas destas coisas que estão aqui disponíveis. Por exemplo, um jogador, na sua vez de jogar, gastando uma ação, pode pegar nisto se estiver disponível para, por exemplo, leiloar pelos contentores. Por exemplo, se fosse o jogador vermelho, punha aqui e ele dizia: eu dou 3 de dinheiro por estes contentores. Ok? A partir de agora, os outros jogadores, na sua vez de jogar, não vão poder escolher novas áreas para leiloar, mas vão poder cobrir esta aposta. Por exemplo, se fosse o jogador amarelo podia dizer que, então, eu vou dar, o jogador vermelho ficava com o dinheiro, eu vou dar 4 de dinheiro por isso. E o jogo vai andando assim, os jogadores vão ter sempre esta possibilidade. Se chegar ao início do turno deste jogador e a sua aposta ainda se mantiver lá, ele pode então receber aquilo que apostou. O dinheiro que deu entra por ordem 1 a 1 aqui, de 1 para 3, e vai permitindo acumular. Também poderia ter apostado, por exemplo, aqui, imagina que era o jogador vermelho também a apostar, e ele tinha dado dos seus contentores, quer da fábrica, quer do armazém. Por exemplo, imaginemos que era um da fábrica e um do armazém, eram as quantidades de contentores que ele daria por esta quantidade de dinheiro que aqui está. E na mesma todos os outros jogadores poderiam seguir, poderiam carregar, e se chegasse ao turno dele e ele vencesse, ele ficaria com isto, não, levava o dinheiro, ficava com isto e ia distribuir também na mesma forma, 1 para 1. De notar que quando este jogador, por exemplo, quando ganhou aqui os 2 contentores, se ele tivesse aqui a apostar dinheiro, tirava o dinheiro, né, distribuía por ali como fiz, e os contentores ficam aqui no seu armazém. Ele, para ficar com eles, tem de movimentar o barco para cá para os carregar. Caso contrário, não fica com eles. Eles ficam aqui disponíveis neste armazém. De notar que a outra alteração de regras é que quando um jogador, por exemplo, recusa as ofertas dos outros no comércio internacional, o dinheiro que supostamente o banco haveria de pagar como investimento passa a vir para aqui também distribuído. Por exemplo, imaginemos que os jogadores tinham dado, por exemplo, um 7, se tinha dado 7 dinheiro por uma carga, o próprio dono da carga tinha que cobrir os 7, então da banca iam entrar aqui 7 notas a distribuir também da mesma forma. É um modo de trazer aqui mais dinheiro para a economia global. É mais ou menos assim que se joga o Container, nesta nova edição, nesta edição aumentada, enorme, com componentes especiais, nesta edição de 10º aniversário. O jogo... Como é que vamos começar? Então, vamos começar por partes.
como é melhor para analisar estas coisas. Então, do ponto de vista da antiguidade, estamos a falar então de um jogo que é uma reedição de um jogo mais antigo, o que salta à vista no próprio jogo. Nota-se que é um design de outros tempos. Em que sentido? Hoje em dia, grande parte dos jogos, especialmente estes simuladores económicos, e especialmente nos Eurogames e Ameritrash e por aí fora, ou American Games, existem preocupações de design para permitirem que, ou para evitarem que os jogadores destruam o próprio jogo e a própria experiência de jogo. Ou seja, existem vários mecanismos e vários sistemas que garantem que o sistema fica sempre equilibrado e que, por exemplo, nenhum jogador fica demasiado para trás, depois com algumas mecânicas e sistemas de compensação, para evitar aquilo que se chama o líder em fuga, o runaway leader, ou com os chamados catch-up mechanics, as mecânicas de apanhar o líder. Portanto, há muitos jogos que têm isso. Uns são mais subtis, outros são mais diretos, mas normalmente essa é uma preocupação dos designers. Este jogo, no modo normal, não tem nada disso. Aliás, se vocês jogarem com a versão base do jogo, é muito provável que, se forem incompetentes, destroem o próprio sistema económico, porque o jogo permite-vos redefinir os preços que vocês quiserem, comprar e vender ao preço que quiserem. E se não tiverem cuidado e se não entrar dinheiro na economia, a economia vai colapsar, porque não entra facilmente dinheiro na economia do banco como noutros jogos. Aqui não existe isto. Normalmente o dinheiro anda sempre a circular. Só em determinados casos é que entra efetivamente dinheiro ou não. Ou seja, está constantemente a sair e pouco a entrar. O que é que isto quer dizer? Isto, do ponto de vista prático, referindo a minha primeira experiência com o jogo, jogamos este jogo e jogamos numa perspectiva típica dos Eurogames, por exemplo, que é uma tendência para uma acumulação, e endividámos-nos todos demais, andámos sempre a fazer dumping e baixar os preços e acabámos por ir todos à falência porque não conseguíamos pagar os nossos empréstimos e nunca estava a entrar dinheiro na economia, simplesmente a sair. E colapsámos o jogo e nem sequer o acabámos. O que é uma experiência estranha para este tipo de jogos contemporâneos, porque parece que é uma falha de design. Mas eu não diria que é isso, eu diria que é mesmo propositado para nos dar outro tipo de experiência. E por isso mesmo é que esta nova edição tem o banco de investimento, porque o banco de investimento acaba por suavizar um pouco isso, porque é uma maneira de ter mais uma ação, para ganhar mais contentores ou mais dinheiro, e uma forma de entrar mais dinheiro na economia quando os jogadores optam por comprar os seus próprios contentores. E isso pode alterar todo o jogo. Então, mas voltemos então às partes. A nível de grafismo, o grafismo é ok, não diria que seja fantástico, está um bocado cinzentão, digamos, não está cativante, no entanto cumpre o seu objetivo. As coisas são claras, vêem-se bem, desse ponto de vista está bom, está bem conseguido aí. Não é brilhante tendo em conta alguns ilustradores que estão a ser usados hoje, que estão a ser contratados e as suas ilustrações estão a ser transmitidas e passadas para os jogos. Este jogo realmente não brilha pelo seu aspecto. No entanto, também é um jogo económico que provavelmente não se quer isso. Quer-se salientar mais o lado sério do sistema económico que gera. A nível de componentes, estamos a falar de uma edição especial com componentes exageradamente trabalhados. Ou seja, o jogo é muito caro, é muito pesado, a caixa é enorme, os barcos são gigantes, os contentores também estão muito bem trabalhados, são pesadíssimos, quando no jogo original era tudo muito mais pequeno e em madeira, e isso era suficiente. No entanto, com as vezes que já joguei, eu diria que o facto de ter este exagero todo, que pode ser condicionante porque torna o produto muito caro, torna-o pesado e difícil de transportar, no entanto, dá uma experiência única para um jogo que seria bastante seco porque é muito económico, é apenas transações de dinheiro. Portanto, eu gosto bastante do modo como ele fica na mesa e a experiência que nos dá e mexer naqueles componentes é realmente interessante, e nos barcos, e parece que dá mais preponderância e importância ao facto de andar a transferir barcos de um lado para o outro. Portanto, eu acabo por gostar dos componentes, embora perceba que possam não ser ideais para todas as situações. A nível da curva de aprendizagem, o jogo é simples, percebe-se bem. Eu já joguei com várias pessoas que na primeira vez que jogaram até tiveram um bom desempenho no jogo. Ou seja, não é complicado e a curva de aprendizagem não me parece que seja muito grande. No entanto, o jogo é simples nas regras, como viram no vídeo, tem poucas regras, não é muito complicado, as coisas fazem mais ou menos sentido, tendo o facto de quando compramos das fábricas os outros vêm por
estrada e só depois é como por barco, isso é que é um bocado mais esquisito. Mas de resto faz tudo mais ou menos sentido, não é muito estranho, portanto as regras ajudam à compreensão do próprio jogo e do tema do jogo. Mas eu diria que o jogo ganha complexidade no modo como o jogamos depois e nas interações que temos com os outros jogadores. Como o jogo nos dá muita liberdade, dá-nos também muita responsabilidade. E aí é que está a parte difícil, porque não temos bem guias para nos ajudar. Temos que ir experimentando e testando e sabendo ler o contexto do jogo, o que o torna muito interativo. Porque aqui neste container não conseguimos fazer uma cadeia de ações sozinhos, dependemos sempre dos outros, ou comprar aos outros, ou que os outros nos comprem a nós, porque sozinhos não conseguimos fazer nada. E o jogo é muito interessante por isso, porque é muito, muito interativo e depois gera muitas negociações, embora não seja bem um jogo de negociações, mas podemos interagir com os outros jogadores, pode levar a mudar os preços, ou alterar, ou combinar outro tipo de abordagens e jogadas. O facto de ter também informação falsa nos contratos também é sempre diferente, pelo que tem muita replicabilidade. Nunca serão iguais dois jogos disto. Vai ser sempre diferente, especialmente por causa das pessoas com quem jogam. E podem adotar estratégias mais agressivas ou mais passivas. O jogo permite realmente tudo isto. O banco de investimento acho que é uma excelente adição ao jogo. Eu, em princípio, tentarei sempre jogar com ele, porque acho que o torna um bocadinho mais animado, especialmente na parte de podermos estar a cobrir as propostas dos outros. É muito interessante, a gerar ainda mais tensão entre os jogadores. Eu gostei muito disso. E eu diria que está praticamente tudo falado. É um jogo muito interessante, eu gosto muito, um dos meus preferidos da minha ludoteca. Não é um jogo para andar sempre a jogar, mas é muito interessante para levar à mesa de vez em quando, até porque pode ser jogado de modo bastante rápido. Se jogarem, por exemplo, com 3, 4 jogadores, jogam isto de uma hora, sem grande problema. E também, jogando a 5 jogadores, não demorará assim tanto tempo, porque, lá está, quando os outros jogadores estão a fazer ações, estão a interagir também connosco. E acaba por não se dar tanto por o tempo a passar. E pronto, fica aqui a recomendação num jogo que é difícil de encontrar. Eu tive que mandar vir o meu de Inglaterra e acho que neste momento não está disponível em praticamente lado nenhum e é um preço exorbitante. Portanto, fica aqui a recomendação, mesmo que não o consigam arranjar, podem sempre aproveitar os encontros em coletivos, aí de grupo, alguém há de ter, e nem que seja nas convenções, é sempre um bom jogo, eu acho que para jogar numa convenção, porque também joga mais ou menos rápido, é fácil de aprender e no instante estão a jogar. Portanto, fica aqui a recomendação do Container, um verdadeiro jogo económico. Adeus!